Estimados, no dia 25 de abril, o Diretório Nacional do PSOL fez sua reunião. Como eu sempre faço, antes e depois das reuniões, presto contas do meu mandato na direção nacional e faço uma reflexão pública para todos aqueles simpatizantes do partido, para todos os filiados do partido e para todos os militantes do partido. Vocês sabem que o PSOL é um partido que afirmou a sua vocação eleitoral nos últimos anos. E o nosso Congresso mostrou muito claramente, e seria reforçado agora, não fosse a pandemia, para a escolha dos delegados, etc., para decisões eleitorais, que a imensa maioria dos filiados não participam das instâncias do partido. Portanto, o nosso partido não é um partido de militantes, no sentido estrito do termo. Embora tenhamos no partido uma grande militância, uma aguerrida militância, uma militância que precisa definir o caráter revolucionário e socialista das suas convicções. Isso tudo está em marcha na sociedade brasileira e não deve ser motivo de vergonha, de restrições, faz parte da luta política no país. E no dia 25 nós fizemos uma reunião sui generis. Sui generis porque ela foi feita de maneira virtual. Não é uma reunião como aquelas que nós estamos acostumados, em que nos reunimos em um hotel e passamos um dia inteiro, às vezes até um dia e meio, discutindo, e que podemos, no café, nos corredores, nas conversas com todos os camaradas da direção nacional, ter uma impressão mais acabada. A resolução aprovada, vocês podem consultar no site do partido. E o que eu venho fazer aqui é uma avaliação política daquela reunião. Eu considero, como na reunião anterior, escrevi sobre isso, tem meu vídeo aí nas páginas da Revolução Brasileira, circulo nas mídias eletrônicas, que o PSOL está navegando sem bússola. Essa afirmação que valia para a reunião anterior do Diretório Nacional, eu continuo afirmando que vale para nós agora. O que significa o partido navegar sem bússola? É que o nosso partido não tem um diagnóstico da crise. Qual é a natureza específica dessa crise? E qual é a natureza do regime político que se avizinha, encabeçado pelo protofascista Bolsonaro, por meio de uma política ultraliberal, cuja condução inequívoca é de Paulo Guedes, ou seja, dessa coesão burguesa que envolve o latifúndio, os grandes comerciantes, a burguesia industrial agonizante e, sobretudo, o maestro da orquestra, que são os banqueiros. É claro que estão aí também incluídas as multinacionais e a Embaixada de Washington. Essa coesão burguesa, ela continua muito firme com o governo Bolsonaro. O nosso partido, pela ausência de um diagnóstico da crise, as reuniões do Diretório Nacional é sempre impactada pelos eventos. E essa última reunião do dia 25, sábado, 25 de abril, no sábado, ela se deu sob o impacto do conflito Bolsonaro e Sérgio Moro. Para nós, não temos a menor dúvida que, a despeito do quiprocó, a despeito do desencontro, a despeito das acusações, a despeito das consequências jurídicas das acusações entre o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, e o protofascista Bolsonaro, que o moralismo de Sérgio Moro, que Marx caracterizou como a impotência em ação, não poderia derrotar a linha política de Bolsonaro. Então, eu entrei na reunião do Diretório Nacional com absoluta convicção que essa batalha estava condenada para Sérgio Moro. E que, a despeito das rugas e das decepções, sobretudo em setores da classe média, proprietária, e desse moralismo, que é uma arma da política sempre muito instrumentalizada pela direita, que os recursos de Sérgio Moro seriam escassos na luta contra Bolsonaro. E que mesmo esse moralismo, ele está se politizando de maneira muito acelerada. E a reunião do nosso Diretório Nacional, ela foi muito impactada por isso, como se a coesão burguesa estivesse sofrendo uma divisão profunda, que nós consideramos que não é tal. A coesão burguesa segue muito firme no projeto encabeçado pelo protofascista na redefinição de um regime político novo, cuja feição nós chamamos precariamente de um Estado policial de novo tipo,
cuja configuração, cujo perfil não está completamente estabelecido, mas que é a vontade inequívoca do presidente da República. E, de outro lado, o projeto ultraliberal continua, mesmo na crise, nessa gigantesca crise cíclica do capitalismo, navegando com toda a desenvoltura. Então, quando eu digo que a reunião do diretório se fez sobre o impacto da briga Bolsonaro e Moro, é que, uma vez mais, o nosso Diretório Nacional, o conjunto das suas correntes, lideranças, não possui um diagnóstico particular, específico, dessa crise. Dessa crise que não se assemelha à crise de 2001, tampouco se assemelha à crise de 2008, 2009. Ela é uma crise cíclica mundial do sistema capitalista. Essa crise cíclica faz, para dar apenas um exemplo, se a taxa de desemprego, lá em 2008, nos Estados Unidos, era 8,7% em 2009, logo na entrada do governo de Barack Obama, hoje, os dados dessa semana indicam muito claramente que nos Estados Unidos nós teremos 30 milhões de trabalhadores desempregados. E economistas da Reserva Federal já diziam há 40 dias, como eu já divulguei em vários vídeos aqui na Revolução Brasileira, uma taxa de desemprego que pode alcançar 31%. É uma taxa de desemprego inédita, superior, inclusive, àquela da crise de 29. O nosso partido, lamentavelmente, não tem um diagnóstico da crise global, e sequer tem um diagnóstico da crise brasileira. De tal maneira que a reunião do Diretório Nacional ela foi atravessada pelo impacto da briga Sérgio Moro e Bolsonaro, e, de outro lado, por uma visão parlamentar de política, que pode ser visto muito claramente na divergência que aparece já há algum tempo entre os nossos parlamentares. A divisão do PSOL na votação do pacote Moro, que fez com que levou a 3 deputados nossos, Marcelo Freixo, Edmilson Rodrigues e Fernanda Melchiona, votar favorável àquele, é a mesma que orienta o fato de que outros 3 deputados federais entraram com um processo de impeachment, provavelmente o 24º processo de impeachment que nós temos lá, sob o controle do Rodrigo Maia, e os demais membros da bancada não terem assinado esse processo de impeachment. Então, a reunião do Diretório Nacional, ela foi atravessada por um fato da conjuntura, por um evento conjuntural que não toca naquilo que é estrutural da coesão burguesa, e, por outro lado, por uma chamada divisão da bancada. Essa divisão não é nova. E essa divisão, a meu juízo, decorre do fato de que há uma consciência ingênua no nosso partido que supõe que nós podemos minorar os efeitos da crise com a atuação parlamentar, cuja expressão máxima foi o esforço de nossos parlamentares por conseguir aumentar de 200 aquela ajuda diretamente para a população para os 500 que finalmente o parlamento afirmou e os 600 que finalmente o protofascista bateu o martelo. Todas as tentativas de minorar no parlamento os aspectos mais nocivos, por exemplo, do pacote Guedes, ou agora da PEC 10, que a burguesia chama orwellianamente de uma PEC de guerra, e o Brasil não tem uma guerra, ela está toda instrumentalizada para atender, em primeiro lugar, os interesses daquela coesão burguesa. E não cabe a nós, como partido, nem os nossos parlamentares, na nossa visão, atuar como se nós fôssemos os corregedores de uma república apodrecida e de um sistema político que não merece a nossa confiança. Um sistema político que não merece a nossa confiança, nem a Corte Suprema, nem aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, e muito menos a presidência da República, degradada sob a condução e a batuta de um protofascista que caminha a passos acelerados para a redefinição do regime político que nós temos e que nós sofremos. Portanto, o que eu queria mencionar é que o nosso Diretório Nacional e a resolução que está lá, que supõe, inclusive, ingenuidades como a ideia de que o discurso neoliberal se enfraqueceu, não concebe que, precisamente no turbilhão de uma crise cíclica capitalista de caráter mundial, que afeta a Europa, que afeta a China, que afeta os Estados Unidos e que afeta a periferia capitalista latino-americana, com particular força num país como o Brasil,
O nosso diretório não tem uma noção disso, não tem a menor noção, e, portanto, é um partido, uma direção nacional incapaz de orientar a militância. Mas, mais do que isso, é incapaz de oferecer, no Brasil, uma referência crítica que o Brasil está solicitando. E é por isso que, no interior dessa crise, a direita continua navegando de braçada. Ela continua dando as regras no sistema político e ela continua dando as regras na concepção econômica. A concepção ultraliberal não se enfraqueceu na crise. A concepção ultraliberal, tal como o proto-fascista Bolsonaro, continua dobrando a aposta. E eu não vejo essas platitudes de que vai emergir agora uma revolução da solidariedade, que os valores depois dessa crise vão mudar. Isso são todas ingenuidades que não podem orientar um partido como o PSOL, num país em que os partidos não possuem credibilidade pública. Vejam, por exemplo, a decadência moral, ética, política e programática do PT. A PEC 10, que está sendo decidida essa semana, recebeu o voto de 6 senadores do PT. 6 senadores do PT que atuaram consagrando a política econômica do Paulo Guedes e do ultraliberalismo em nome de defender pequenas migalhas para os pobres. Qual deve ser a atuação do PSOL? O PSOL não pode sair por aí com os nossos deputados comemorando o que eles chamam conquistas, quando saem de 200 para 500, e quando sai de 500 para 600. A bancada do nosso partido tem que ser uma bancada que se dedique a denunciar o assalto ao Estado, a natureza específica dessa crise e assinalar no futuro qual será a política que está sendo conduzida pelo próprio fascista Bolsonaro e pelo ultraliberal Paulo Guedes. O PSOL não pode aparecer como o corregedor de uma república podre e nem como aquele partido que tenta apenas minimizar danos numa crise que é global e que quero reafirmar aqui. Não tem a sua natureza, a sua origem na pandemia. A pandemia agravou uma crise de natureza capitalista, cíclica, que já vinha se desenvolvendo nos últimos 2 anos e que uma demonstração cabal do seu caráter foi o crescimento do comércio mundial o ano passado, que foi meros 1,5%, a menor taxa em 10 anos. Essa crise estava se desenhando muito claramente, e os economistas críticos e nós, os marxistas, estávamos reiteradamente anunciando que Bolsonaro não poderia entregar tudo aquilo que ele promete, e que nenhum país capitalista poderia. Nós estamos, portanto, começando, já sentindo os efeitos dramáticos de uma crise que certamente foi agravada pela pandemia, um vírus que, se não vier uma vacina, nós vamos conviver durante muito tempo com sua existência. E a classe dominante vai aproveitar, sem dúvida alguma, cada momento que nós temos aqui para, em nome do combate à pandemia, continuar aplicando o torniquete dessa coesão burguesa aqui no Brasil, garantindo para a classe dominante lucros extraordinários nesse assalto ao Estado que ela promove contra os trabalhadores, que vão pagar, em primeiro lugar, com um desemprego massivo gigantesco. A segunda característica da crise é que vai ocorrer de maneira inexorável uma concentração e uma centralização do capital que vai afetar, em particular, a pequena burguesia proprietária, que tende a sofrer uma pancada tão grande que pode ser visto já nas medidas do Paulo Guedes. 88% do crédito destinado ao sistema bancário para chegar, como os economistas dizem, lá na ponta, foi apropriado pelas grandes empresas. Essas grandes empresas não farão investimentos para mover políticas anticíclicas. Todas essas grandes empresas que pegaram 88% dos recursos liberados pelo sistema bancário para retomar o chamado crescimento, fizeram de maneira a garantir uma posição financeira melhor. Então, fica muito claro para nós todos que a estratégia ultraliberal de Paulo Guedes não tem nenhum caráter anticíclico, nem pode, com as migalhas dos 45 bilhões que serão dados em 3 meses para os trabalhadores, os chamados desempregados, todos aqueles que vão recorrer a uma renda mínima, incapaz completamente de retomar uma posição cíclica.
E o nosso partido, os nossos parlamentares, ficaram na sua atuação presos nessa agenda, precisamente porque não entendem o caráter dessa crise global e precisamente porque estão colocando em primeiro lugar o tema da luta eleitoral e da luta parlamentar antes da necessidade de criar consciência. O desencontro da bancada no pacote Moro e a divisão que sofreu lá, como a divisão que sofreu agora na questão do impeachment, ficou muito claro que o partido não tem uma direção. Não é só que não tem uma direção unificada, não tem uma direção. E se o fora Bolsonaro demorou para entrar na agenda da corrente majoritária, da hegemonia dentro do partido, isso se revelou um claro erro, que já tinha aparecido de maneira muito contundente na reunião do Diretório Nacional do Partido, realizada 2 meses atrás. Que eu coloquei aqui claramente que o partido já estava sem bússola, e o partido continua sem bússola. Então, essa avaliação, ela é muito importante se nós queremos um partido que cumpra um papel crítico dentro da realidade brasileira, que está carente de uma orientação crítica. Por outro lado, não só a bancada do PT votou com todos os seus senadores no dia 17 de abril, na votação em segundo turno no Senado, na PEC 10, que é uma PEC criminosa, que é uma PEC extraordinária para os interesses da coesão burguesa, de Paulo Guedes e do proto-fascista Bolsonaro, como agora começa a se desenhar. E está lá na resolução a ideia de criar uma frente anti-Bolsonaro. Essa frente anti-Bolsonaro, nós temos uma profunda desconfiança, porque nessa frente aparecem figuras como no 1º de maio, figuras como Fernando Henrique Cardoso, figuras como Lula, figuras como Rodrigo Maia. E veja que o nosso partido, Juliana Medeiros e o Boulos, que foram convidados para isso, tardiamente saíram nas redes sociais dizendo que não participavam, depois que estava ampla a convocatória. E não é porque está Rodrigo Maia lá. Eu não vou numa frente dessa e não apoio isso porque está Fernando Henrique Cardoso lá, mas também porque está Lula lá. Lula é parte desse sistema político. E a direita brasileira fica muito satisfeita quando vê Dória, Maia, Fernando Henrique Cardoso, Lula, todos ensaiando uma frente política, porque essa frente política será apresentada pelo proto-fascista, pelas forças de direita, com apoio da Embaixada de Washington, do imperialismo estadunidense, como velho político. A velha política que está voltando. O PSOL não pode participar desse tipo de frente. Não posso esquecer, seu Ciro Gomes também estava lá, costeando o alambrado, como diria o Brizola. Isso é um problema sério. As frentes agora antifascistas não terão efeito, a meu juízo, se não fortalecer o poderio de ataque do proto-fascista contra um sistema político que ele diz que está podre e eu digo também que está podre. O diagnóstico de Bolsonaro qual é? Atacar todas as instituições da República Burguesa. E nós estamos dizendo que a República Burguesa está podre, efetivamente. Nós não podemos ser nem a corregedoria da direita no parlamento e nem podemos ser a corregedoria dos defeitos de uma república rentista e apodrecida que merece e já possui o repúdio, o rechaço das amplas maiorias. É função do PSOL, mesmo amargando um isolamento aparente nesse momento, constituir-se como uma referência crítica no Brasil. Se tocar o impeachment lá, está muito bem. Vai lá com a proposta do impeachment. Mas nós sabemos que esse impeachment agora estará sob comando de Rodrigo Maia e do Centrão. Esse mesmo Centrão que já está fazendo um acordo por baixo do pano com Bolsonaro. O parlamento é uma área adversa para os socialistas e para os revolucionários. É historicamente assim. E agora com muito mais clareza. Não é a área em que podemos atuar. Enquanto tiver a pandemia, nós não podemos ganhar as ruas. Enquanto tiver a pandemia, nós não podemos ganhar as ruas, mas nós não podemos perder a lucidez. O PSOL tem que ser a voz discordante dos partidos que vendem sua alma, como o PT apoiando a PEC 10, com os quais nós não podemos ir ali na esquina, tomar um café, tomar uma água, mesmo que tenhamos sede profunda. Não podemos nos assemelhar a essa gente. Não podemos andar com Fernando Henrique Cardoso, que junto com Lula fazia o sistema petucano. Não podemos andar
com o PDT, que foi lá apresentar no Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência menos nociva do que aquela que foi aprovada. Mas era uma reforma da Previdência que tirava direito dos trabalhadores. Então, veja, o PSOL precisa afirmar um novo radicalismo político. Não é um radicalismo político inconsequente, não é um radicalismo político que se isola, é um radicalismo político que pode ser a voz crítica de milhões de trabalhadores que estão desorientados, que não possuem uma orientação e que desconfiam profundamente tanto dos chamados movimentos populares como dos partidos políticos, com total razão. Com total razão, nós não podemos tirar. Nós sabemos no PSOL que a desconfiança pública e justificada em relação aos partidos políticos também nos afeta, embora a nossa contribuição para essa podridão política é zero. Nós não participamos disso. Nós, inclusive, quando o partido nasce para enterrar aquela tremenda trairagem que o PT fez com a reforma da Previdência. Nós não podemos estar nos juntando com essa gente. O PSOL nasceu para ser a superação histórica do desastre, do grande fracasso histórico do petismo, não para reproduzir o petismo por outros meios, com outro rostinho, reproduzindo a mesma política com os mesmos modus operandi. Não pode. E eu quero mencionar aqui, finalmente, algo que eu propus ao Diretório Nacional. Essa reflexão que tem que ser pública, ela precisa ter, sobretudo, o respeito dos filiados ao partido e dos militantes. Para minha surpresa completa, eu propus que nós discutíssemos a posição do partido sobre a PEC 10 nessa reunião do Diretório Nacional. Tínhamos tempo e essa posição foi rechaçada, mas propus uma reunião para 2, 3 dias depois, para que o Diretório Nacional, instância maior, discutisse isso. Com tristeza, informo a todos vocês que essa proposta recebeu só o meu voto, 10 abstenções e todos os demais contrários. Por quê? Em nome do quê? De levar isso para a executiva e de colocar isso para a bancada decidir. Vejam que essa resolução, ela tem a intenção de, à custa de um debate público, soldar as alianças entre as duas grandes correntes que competem lá dentro e tentar fazer um acordo na bancada para superar a divisão do pacote Moro e para superar a divisão do impeachment. Eu fiz uma outra proposta, que também vai ter que ser analisada na próxima reunião do diretório, que é muito importante que a gente abra o partido para discussão, e, portanto, que o aplicativo que permitiu que 60 membros do Diretório Nacional participassem na reunião fosse aberta para todos os presidentes dos diretórios estaduais e para todos os presidentes dos diretórios municipais. E mais, apresentei uma proposta formal de que nas sedes do partido, se tudo correr bem, e se já for possível, em junho, quando nós tivermos a nova reunião, o encontro público, que, através de um computador, se coloque nas sedes do partido o debate ao vivo da nossa reunião do Diretório Nacional. Não pode ser só uma discussão onde apareçam de forma clara aquilo que eu tenho muita consciência, que nós herdamos todos os vícios do PT na discussão e nenhuma das virtudes originárias do partido. Lá atrás, porque o Partido dos Trabalhadores, quando começou, não pense que essa caricatura decadente, esse cretinismo parlamentar e esse oportunismo que faz com que a bancada de senadores vote na PEC 10, que é uma traição aos trabalhadores, que é um ataque aos trabalhadores e que é uma traição à pátria, ao Brasil, porque degrada a sua soberania nacional, porque ataca os trabalhadores, porque enriquece a coesão burguesa e porque fortalece Bolsonaro e Paulo Guedes. Não há justificativa para um partido votar nessa PEC 10. Então, veja, lá atrás esse partido tinha grandes lideranças de trabalhadores no campo e na cidade. Lula não era essa figura vulgar do paz e amor, era o líder dos metalúrgicos, Jacob Ittar dos petroleiros, Olívio Dutra dos bancários, Manuel da Conceição dos trabalhadores. Uma massa de trabalhadores estava lá dentro. Nós não temos essas virtudes. O nosso partido nasce de uma divisão parlamentar, mas nasce também de uma necessidade histórica, de que é preciso um partido que se torne a referência crítica na sociedade brasileira. O pessoal está diante desse desafio.
Ele pode fazer de conta que não. Ele pode sucumbir diante desse desafio histórico, mas ele precisa enfrentar essa parada. E a crise mundial que se instaurou agora, de caráter cíclico, está colocando isso de novo para todos nós. E o partido tem que enfrentar isso. E, para fazer isso, ele tem que ter uma politização da sociedade brasileira, e, em especial, de todos aqueles que, como você, que é filiado no partido, ou que você que é militante no partido, se intere da discussão interna no nosso partido. Eu não proponho que isso vá abertamente para todos aqueles que, inclusive, não são do partido. Eu gostaria que fosse, inclusive, mas o que eu estou propondo para análise do próximo reunião do Diretório Nacional é que se coloque uma tela, um computador, em todas as sedes do Diretório Nacional e que aqueles que são filiados tenham direito de assistir. E que aqueles que são militantes tenham direito de assistir. O partido precisa se abrir. O partido não pode ser apenas uma conciliação das tendências que conformam uma maioria hoje e que não possuem sequer uma divisão clara, um diagnóstico claro da crise em que nós estamos vivendo. O partido precisa ser uma referência crítica. É uma hora dramática para o Brasil, uma crise profunda que veio para ficar. A classe dominante vai impor aos trabalhadores um desemprego massivo, uma recuperação muito lenta, em longos anos, 3, 4 anos, a fome, a miséria e a exploração. E o PSOL precisa ser a voz crítica, precisa ser aquele partido que cumpre o papel quando todos renunciam à crítica. Quando todos os partidos querem se comportar como a corregedoria de uma república podre e de um sistema em crise, o PSOL tem uma oportunidade histórica que não pode deixar passar, de se transformar na voz crítica. Quero concluir com isso. Aqueles que pensam que isso implica em isolamento social, enganam-se redondamente. O Brasil está vivendo uma época de uma revolução social. A direita tomou a frente completamente. O PSOL não percebeu isso ainda. É preciso entender a natureza específica da crise atual. É preciso entender a aceleração dessa crise. É preciso entender que a direita, a classe dominante, com apoio de Washington, toma cada uma das iniciativas. E é preciso entender que nós precisamos de uma nova praxis política e um novo radicalismo político que, no espectro partidário, o PSOL tem obrigação de se apresentar como tal. Ou fazemos isso, ou corremos o sério risco, a propósito das últimas eleições presidenciais, de perder mais uma oportunidade histórica. Na última eleição presidencial, o PSOL fracassou em apresentar uma alternativa na crise. Uma alternativa que nós já dizíamos lá, é preciso apresentar uma alternativa antissistêmica. É preciso apresentar o PSOL como um partido antissistêmico. É preciso ter uma candidatura antissistêmica. Fracassamos. Um fracasso rotundo. É preciso, não podemos chamar um fracasso de uma vitória. Estamos nos avizinhando perigosamente de uma situação semelhante. Então, nós vamos ter, em 2 meses, uma nova reunião. Eu gostaria, já apresentei, já disse ao Juliano Medeiros, nosso presidente, que está lá colocado essa proposta que eu quero ver discutida pela maioria do partido. Já estou apresentando aqui para que o militante, aquele que só se informa através das correntes, que só se informa através do seu deputado, veja com seus próprios olhos a discussão interna do partido e que passe a ter uma atuação, uma praxis militante mais vigorosa. Aquela praxis militante, aquela concepção política que informa a Revolução Brasileira e os tempos revolucionários que nós estamos vivendo. Um grande abraço, adiante à esquerda e até breve.